Um outro conceito que é muito importante é o conceito de metas de carboidrato por refeição. E por que isso é importante a pessoa entender? Porque quando a gente coloca as metas, né, a equipe de nutrição coloca a meta de carboidrato por refeição, você entende bem o que o seu corpo está precisando naquele momento, para que você não extrapole demais a meta quando você vai variar as suas refeições, né, em quantidade, e você não ganha peso, né? Porque a gente ganha peso quando a gente come mais do que a gente consome, né? Mais do que a gente gasta. Então, começar a fazer contagem de carboidratos e ter mais flexibilidade alimentar, sem conhecer metas, sem ter noção de necessidades energéticas, calóricas, aumenta muito a sua chance de ganhar peso na vida, independente de ser contagem de carboidratos ou não. Então, não pode ser desalinhado do conhecimento. E aí, por que isso também é importante? Porque quando você vai escolher o método de contagem de carboidratos que você fará, né, junto com a sua equipe, ou substituição, ou gramas, né, substituição ou equivalência, ou gramas, que são os dois métodos que nós temos. Se você não é usuário de insulina e você não sabe a meta de carboidrato da refeição, não é possível você substituir e aplicar a contagem de carboidratos de forma correta, né? Então, esse é o primeiro ponto, porque senão você começa a comer de qualquer jeito, baseado apenas nas suas preferências alimentares e não na sua saúde como um todo. E para quem usa insulina também é muito importante, porque nem todas as pessoas insulinizadas, seja tipo 1 ou tipo 2, têm prescrição de insulina para tudo que come. A maioria das pessoas com diabetes tipo 1 e LADA tem prescrição de insulina para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e faz as correções quando necessárias. Só que a quantidade que você come na refeição, que pode ainda não ter insulina, ela vai influenciar. Então, se você come livre e errado, você tem que imaginar que a sua glicose também não vai ficar do jeito que você deseja, né? Então, vamos pôr um exemplo mais claro. Vamos dizer que dentro do seu plano alimentar tem uma fruta, né? Vamos pôr uma média de 12, 15 gramas de carboidrato no lanche da manhã, que a gente chama aí de colação, né? O lanche entre o café da manhã e o almoço. Então, aquilo é o quê? Uma meta de carboidratos, que para muitas pessoas não ganha insulina. Agora, se naquela refeição que existia uma meta, olha, gente, presta bastante atenção no perigo dessa interpretação e do não conhecimento desse conceito. Se naquela refeição, onde no primeiro momento você não tinha uma prescrição de insulina, mas existia uma meta calculada para você de 15 gramas de carboidrato, aí você distrai, não foca naquela meta de carboidrato, aí você senta para fazer um lanchinho no meio da manhã com a visita, com sua mãe, com seu vô, e ao invés de você consumir 15 gramas de carboidrato, você consome 30, 35, 40. Todo esse excedente daquilo que foi calculado para você
ele importa. Então, se ele não ganhar insulina para quem é insulinizado intensivamente, diabetes tipo 1, LADA, ou paciente que tem diabetes tipo 2 e não tem mais reserva de insulina, obviamente a chance de 2 horas depois de ter comido esse a mais, a sua glicose está fora da meta é muito grande. E às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim: não entendo por que a minha glicose de vez em quando chega na hora do almoço 250, 300. Mas será que todos os dias, quando você come, você já tem bem guardadinho na sua cabeça a sua meta de carboidratos? Será? Olha como isso é importante. Tem pessoas que têm relação insulina-carboidrato, que a gente vai falar um pouquinho delas também, né? Que vai virar a quantidade de insulina, que qualquer coisinha que come dá muita insulina. Então pensa comigo, um biscoitinho de água e sal tem 5 gramas de carboidrato. Se a pessoa precisaria de 1 unidade de insulina para comer aquele biscoito, vocês acham que seria possível ela passar na cozinha e beliscar um biscoito sem compromisso com a dose de insulina e sempre ter uma glicose 2 horas depois daquilo normal? É mais difícil, né? Claro que são vários fatores que interferem no resultado de glicose. Por isso que eu sempre falo assim, a chance maior, o que mais tem chance de acontecer, porque às vezes você pode pegar o biscoitinho e dar certo, porque fez mais exercício, porque comeu menos em uma outra refeição meia hora atrás, que levou insulina, então são vários fatores, mas a gente tem que pensar na regra geral. Então, saber a meta de carboidrato das suas refeições é uma coisa que todo mundo precisa recordar, revisar com a sua nutricionista, né? Porque são elas que vão fazer esse cálculo, não é endocrinologista. Quem vai fazer esse cálculo é a equipe de nutrição. São eles que vão treinar as pessoas para a contagem de carboidratos. Né? Então a gente precisa também entender um pouco isso, porque muitas pessoas chegam no consultório e falam assim: ô doutora, me ensina a contagem de carboidratos. Eu falei assim: eu posso te ensinar, mas como é que você vai fazer toda a base do tratamento sem nutricionista? Como é que pode? Porque às vezes as pessoas acham que o médico está autorizado a fazer tudo no tratamento do diabetes. E isto não é verdade, né, gente? Vamos pôr os pinguinhos nos is, quem tem diabetes e familiares. Plano alimentar, cálculo calórico, prescrição de dieta é atribuição do nutricionista. Então não fique pedindo para o seu médico, para o seu endocrinologista, um plano alimentar, tá? Porque não é correto, né? Que a gente faça isto, tá? Não é que a gente tem algumas brigas, né, de conselhos e tudo, não é que a gente não possa orientar a contagem, tá? Mas o profissional que está qualificado para isso é o profissional da nutrição. Então pense um pouquinho como está o seu plano alimentar nesse momento, tá? Então a gente já